Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja no nosso coração. Como já foi dito aqui, esse tema é tão importante e ele faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, de forma tão intensa que eu até vou pedir licença à casa. Eu trouxe duas pessoas aqui para me ajudar. Duas pessoas aqui também para falarem sobre o tema. Mas eu disse para eles que a gente tem um tempo bastante limitado, que a gente não passasse das 3 horas que a gente tem direito, e eles se comprometeram a ser realmente bastante breves. Na questão 963 e 964 do Livro dos Espíritos, a questão da saúde é abordada de uma forma que nos é colocado o fato de que a saúde não é algo que pertence exclusivamente ao corpo. A saúde, que imediatamente nós associamos a uma doença, a uma dificuldade, a uma deficiência do corpo, na verdade é algo que vai muito além. Tudo aquilo que o corpo sente, tudo aquilo que o corpo externa como algo difícil, como algo que nos traz dificuldades no nosso cotidiano, nada mais é do que algo que foi construído por nós, do que algo que, em função da nossa deficiência, da nossa dificuldade, da nossa inferioridade espiritual, foi construído. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, para que a gente possa entender, e além de entender mais do que isso, conviver com as dificuldades dia a dia sem a revolta, sem a descrença e principalmente sem a depressão, a qual muitos de nós é levado achando que Deus nos esqueceu, quando isso não é verdade. Mas o que é saúde? O que na verdade é saúde? O que é ter saúde? A Organização Mundial de Saúde já diz que saúde é o perfeito equilíbrio físico, mental e espiritual. A medicina como um todo já entende que é o lado psíquico dos seus pacientes. E eu recomendo para vocês uma leitura e uma busca no YouTube sobre vídeos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um médico espírita, professor da Universidade de São Paulo. Ele conta uma história de como ele chegou a pesquisar sobre a influência da glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que fica no centro do cérebro, e o que ele nos conta é que é através da glândula pineal que existe a ligação entre o espírito e o corpo. E além disso ele faz muitas outras explanações, onde ele aborda esse tema, saúde, com bastante profundidade. E a doutora Anete Guimarães, também uma espírita, palestrante, filha de espíritas, palestrantes, pessoas conhecidas e que abordam também esse tema com muita propriedade. Existem vídeos no YouTube, eu recomendo que vocês vejam, que são realmente extremamente enriquecedores. E o que a gente vai falar é exatamente sobre essa base psíquica. É um fato comprovado que quando cada um de nós sofre um aborrecimento, passa alguma dificuldade emocional, imediatamente o corpo sente e externa isso de diversas formas. É a pressão que sobe, é um malefício lá que vai acontecer no estômago, é uma dor de estômago. De alguma forma, o corpo vai sentir algo que a psique sofreu. Não é? A gente briga em casa, tem uma discussão com o filho, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, e o corpo sente isso. E é exatamente isso, para isso, que eu vou pedir a ajuda dessas duas pessoas que virão aqui agora. Aliás, já bastante conhecida de todos nós.
tudo bem? Espero que todos estejam bem. Nós vivemos no mundo Terra, que é tido como um mundo de provas e expiações. O que significa isto? O que quer dizer um mundo de provas e expiações? Significa dizer que todas as pessoas que estamos aqui temos, como alunos, necessidade de fazer aprendizagem de coisas por nós desconhecidas, e como prisioneiros temos necessidade de resgatar equívocos por nós cometidos há algum tempo. Sim, porque se nós estamos no mundo de provas e expiações, Cristian, é porque nós somos indivíduos renascidos, reencarnados. E essa condição de estar aqui faz com que nós passemos a sofrer as condições de um planeta, de um mundo com essas características. Ora, estamos bem, ora, não estamos bem, ora, passamos problemas de uma ordem, daqui a pouco a ordem se modifica, os problemas são outros, mas num planeta como o nosso, sempre teremos problemas a enfrentar. E entre esses problemas naturais de um mundo com essas características, a doença, então, seria própria dessa realidade de dificuldades? Exatamente. A doença é uma característica de mundos inferiores. A doença, ela é originária da experiência animal, da experiência irracional. Mas para os seres irracionais, a enfermidade não tem o mesmo peso que tem para nós humanos. Para os bichos que sofrem dores, essas dores servem para dilatar seu psiquismo, ativar seu psiquismo. Então, os bichos vão buscar na natureza, onde eles vivem, a erva, o outro animal, o inseto, a raiz, com que eles possam se alimentar ou ingerir e ficar sãos e curar-se das suas mazelas. Não há problema moral na enfermidade, na doença, que mexe com os animais, mas nos seres humanos há. Seres humanos, então, há uma diferença. Existe uma diferença. A doença em nós tem características expiatórias, tem características de quem resgata débitos, de quem paga dívidas com a consciência. Mas a origem não seria a mesma? Não são micróbios, vírus, bacilos que causam doença tanto nos animais quanto nos seres humanos? Qual seria a diferença? É verdade, a diferença é que nos seres humanos existe o aspecto razão, consciência, que não há nos irracionais. Nos irracionais, eles sofrem doenças que mexem no seu corpo físico e ativam o processo de procura, de busca, e eles vão atrás de recursos na natureza. O instinto leva-os a buscar em a natureza essa cura, essa melhora. Nos seres humanos, nós passamos a sentir vergonha, complexo de culpa, tormenta, em função de que, na nossa realidade terrestre, as nossas doenças são motivadas pela nutrição que a nossa mente dá a esses micróbios. É o nosso psiquismo, Cristian, que alimenta os vírus que nos atacam, os bacilos que nos atacam. Daí então, em algumas pessoas, os mesmos vírus provocarem desastres terríveis em nível corporal, e em outras pessoas que carregam no seu corpo aqueles vírus, aqueles bacilos, aquelas bactérias, não haver o mesmo tipo de consequência. Então, isso explica aquelas pessoas, por exemplo, que tratam diretamente com doentes, que atendem muitas vezes em hospitais, ou em lugares até mesmo insalubres, e não são infectadas. Não são afetadas. E há outras que têm um contatozinho e já estão infectadas, demonstrando que há em nosso psiquismo elementos, força fundamentais, fazendo com que nós, pelo nosso tipo de ser, nossa maneira de ser, nosso tipo de viver, nosso comportamento íntimo, as coisas que nós alimentamos na cabeça, no juízo, nutram esses micro-organismos, nutram a nossa doença, fazendo com que a partir daí nós estejamos contaminados e muitas vezes doentes de fato, e isso pode chegar ao óbito, isso pode nos levar a um problema de fracasso total da estrutura corporal e nós acabarmos por desencarnar. Cabe-nos pensar muito seriamente nessa intervenção do nosso poder mental
sobre a nossa vida, sobre a nossa doença, porque certamente, Christian, é esse poder mental que nos faz adoecer, também nos fará manter a própria saúde. Então, no mundo onde estamos, nós interferimos na criação de um caldo de cultura que possibilita ou adoecermos ou nos livrarmos de vírus, de bacilos, de micro-organismos que venham a interferir na nossa saúde. Então, sabendo disso, como nós poderemos, Raul, criar formas mentais, psicológicas, de nos livrarmos de doenças, de produzirmos saúde? Como é que funcionaria isso no nosso cotidiano? No nosso cotidiano, Cristiano, nós notamos que há coisas muito curiosas que nem sempre nós prestamos atenção. Depois de uma discussão, de um bate-boca, depois de um aborrecimento, de um susto no trânsito, as pessoas ficam doentes de alguma coisa. Quando nos assustamos, é uma dor de cabeça, é uma náusea, quem tem problema de coluna passa a ter dores, as pessoas que têm reumatismo passam a sofrer daquele problema. Depois que temos aborrecimentos provocados por nós, ou que incidiram sobre nós sem que tivéssemos provocado, mas que nos chocaram, nós ficamos com algum tipo de problema, que pode durar pouco tempo, que pode durar muito tempo, que pode permanecer em nós. De maneira que verificamos que, independentemente das doenças chamadas psicossomáticas, aquelas que são geradas pela pressão do nosso psiquismo, que naturalmente não daria para nós desenvolvermos assim de repente, mas vale a pena pensar que as nossas patologias surgidas em nós, mantidas em nós, são mantidas pelo nosso estilo de vida, pela maneira de conduzir nossa mente, pela forma de trabalhar nos nossos pensamentos. Pessoas negativas, pessoas deprimidas, depressivas, as criaturas que são irritadistas, neurastênicas, tudo está ruim, naturalmente esse tipo de neura vai gerando no indivíduo problemas orgânicos e alimentando. Então, um problema que começa devagar, com o conserto da nossa personalidade, desapareceria se a personalidade mantém determinados hábitos, certos costumes, aquele problema se vai enraizando. E aí nós dizemos que ele se cronifica. A criatura não tem mais saída a curto prazo para um problema que ela cronificou ao longo da vida. As criaturas com as quais nós falamos, imediatamente elas franzem a cara, elas contam uma coisa boa aborrecidamente. Elas falam uma coisa normal da vida já com a voz de quem está enfadada. São as pessoas que vão se neurotizando com as coisas que são comuns no dia a dia. Elas vão construindo doenças, gerando perturbações para elas. Exatamente, elas constroem doenças. Os amigos espirituais chegam a dizer que as nossas doenças têm grife, elas têm a nossa assinatura pessoal. Daí haver doenças que a medicina diz assim, elas acontecem 1 em 1 milhão. Por que nós somos 1 em 1 milhão? Porque nós somos diferentes de 1 milhão de pessoas, ou diferente de 9.999 pessoas. E é dessa maneira que nós vamos percebendo como é que as doenças vão sendo incrementadas em nós, mantidas em nós. E por esse mesmo processo mental, como é que elas podem ter menor impacto sobre nós ou desaparecer de nós com a força da nossa mente. Então, a construção da saúde, ela vai se dando através do nosso pensamento positivo, da mesma forma que se o nosso pensamento for negativo, destrutivo, a doença vai se formando. Seria isso? Exato. O que acontece é que é muito importante ter cuidado com a nossa mente. Jesus Cristo nos chamava a atenção dizendo, tende cuidado para que as vossas luzes não se tornem trevas. Às vezes nós temos tanta coisa boa aprendida, mas fazemos tão mau uso dessa coisa boa, que essa coisa boa que a gente tem, que a gente conhece, acaba por nos prejudicar. É como quem tivesse comida em casa e ao invés de comer o suficiente, comesse desbragadamente. E dessa forma, a comida que serve para alimentar acabaria por adoecer a pessoa. No campo do nosso psiquismo, passa-se a mesma coisa. Nós temos todo esse fluido cósmico à nossa volta. Estamos mergulhados nesse hálito de Deus que nos alimenta as vidas, as almas, mas em função do fato de que esse fluido universal
sofre a ação de nosso psiquismo, da nossa frequência mental. As nossas frequências mentais podem ser de tal modo que criemos nesse fluido cósmico elementos patogênicos, criando dessa maneira patologias em nós, nos alimentando dessa patologia. E certamente a melhor forma de nos libertarmos das doenças é começar o processo de otimização da nossa mente, de otimismo em nossa vida, na busca de Deus permanentemente. Bom, o objetivo de trazer esse grande amigo que é Raul Teixeira, de todos nós, foi fazer uma introdução, porque o que a gente vai fazer agora é comentar algumas coisas que a gente ouviu, né? Vamos tentar trazer um pouco do que ele falou para o nosso cotidiano. Mas eu gostaria de deixar claro que, embora nós estejamos aqui falando de doenças, mas fazendo uma ligação com a nossa vida espiritual, em nenhum momento a gente está colocando aqui que a gente não deve mais ir a médico. A medicina terrena, ela é necessária, ela é importante, porque ao mesmo tempo que precisamos tratar do espírito, precisamos tratar do corpo. Chico Xavier tinha sérios problemas de saúde, não deixava de ir a médico. Raul Teixeira, que há pouco mais de um ano, não, já quase 2 anos, né? Foi no final de 2012, teve um derrame, se não me engano, e continua se tratando. Então nós não podemos esquecer, a medicina terrena é importante, mas para que ela seja mais efetiva, para que ela seja mais eficiente, é preciso que tratemos o lado espiritual. É preciso que tratemos a psique, porque é ela que vai dar a base para que tudo aconteça, ok? Bom, então ele nos coloca logo no início, né? O mundo terra é um mundo de provas e expiações. Somos alunos na necessidade de aprendizagem e prisioneiros pela necessidade de resgatar equívocos cometidos há algum tempo. Então, o que é que nós estamos passando hoje? Nós estamos passando hoje exatamente o que nós construímos no passado. Tem muita gente que diz assim, meu Deus, mas eu sou uma pessoa tão boa. Será que é? O que será que ela fez? Talvez não nessa vida, mas e nas vidas passadas? Eu tenho um exemplo na minha família absolutamente fantástico. Eu tive uma tia que era uma pessoa boníssima. Era uma pessoa que eu tinha uma profunda admiração. Uma pessoa equilibrada, uma pessoa calma, uma pessoa que lidava conosco, os mais jovens na época, mas com os nossos avós com o mesmo equilíbrio, com a mesma tranquilidade. Ela dialogava com todos, pelo seu equilíbrio, pela sua calma, pela sua inteligência. Por volta dos 45 anos de idade, ela foi acometida, ela trabalhava em casa, ela costurava, ajudava muito a meu tio, e como eles têm 2 filhos, tinham, né, porque os 2 já estão do outro lado, eu tive um convívio muito intenso na casa dela. Por conta da amizade, da adolescência com os meus primos, mas por volta dos 45 anos ela foi acometida de uma doença onde todas as juntas do corpo, do nosso corpo, são lubrificadas. Como uma máquina precisa de um óleo para funcionar, o nosso corpo também o tem. E no corpo dela, esse líquido simplesmente secou. Todas as articulações, dedos, braços, pernas, ficaram dificultadas. Uma artrite reumatoide ou qualquer coisa desse tipo. E a partir de um determinado momento, andar para ela era um sacrifício. Articular os braços era um sacrifício. Ela foi gradativamente e ela sofreu durante 20 anos até fazer a sua passagem, num processo em que, ao final das contas, ela já estava numa cadeira de rodas, com o corpo totalmente atrofiado. Mas era incrível, principalmente nos primeiros anos da doença. Por diversas vezes eu cheguei na casa dela, tocava a campainha, ela estava sozinha, ela se levantava, atendia, sentávamos, conversávamos,
ela levantava para fazer um cafezinho, e se eu não perguntasse, tia, como está a sua saúde? Como vão as coisas? Ela simplesmente não tocava no assunto. Num determinado momento, morfina para ela era melhorar o infantil para a gente. Mas se você não perguntasse, ela simplesmente não tocava no assunto. Ela falava de futebol, ela falava do tempo, ela falava de tudo, mas não falava da doença. Porque era uma pessoa que certamente sabia por que sofria. E sofria com toda a dignidade possível. Tinha os seus afazeres, a partir de um determinado momento ela passou a usar muletas. O problema mais sério foi na junção do fêmur, onde houve um desgaste, porque tudo que tem atrito e não tem lubrificação se desgasta. Diversas vezes ao longo desses 20 anos esteve internada, passou por diversas operações, e com a muleta ela fazia os seus serviços da casa, na cadeira de rodas ela fazia os seus serviços da casa. E se você fosse fazer uma visita, e se você não perguntasse, ela sequer tocava no assunto. Era uma pessoa que sabia, que entendia, e que, mais do que isso, que não se deprimia, não se desesperava. É difícil? Claro que é difícil. Mas é um processo pelo qual todos nós temos que passar. Esse processo de reforma íntima, de entendimento, que passa, obviamente, por um processo de reeducação. Somos espíritos imperfeitos, somos espíritos em processo de crescimento. E isso certamente não se dá numa encarnação. É uma forma também bastante interessante de entendermos o processo reencarnatório. Até porque existem alguns que nascem e sequer têm tempo para isso. Eu conheço um outro caso também, de uma amiga até aqui de Sepetiba, da casa espírita que eu frequento, e ela tinha uma amiga que estava grávida, e havia a preocupação de que o neném nascesse no período do carnaval. E exatamente isso aconteceu. No sábado de carnaval ela começa a passar mal. A preocupação era porque o médico poderia estar viajando, o marido poderia estar fora. E o médico foi chamado. Só que ele já tinha tomado umas, mas mesmo assim ela entrou na sala de parto. O parto foi feito e um acidente aconteceu na hora do parto. A criança que acabara de nascer bateu com a cabeça e isso gerou uma lesão para o resto da vida. Foi um ser que se desenvolveu praticamente de forma vegetativa, na cama. E essa amiga, toda vez que ia visitá-la e olhava aquele ser ali naquela cama, ela se perguntava, meu Deus, mas por que isso? Aos 25 anos, esse irmão desencarnou e essa amiga, que é espírita, num sonho, ela teve uma visão de uma pessoa que chegou e disse para ela assim, eu vim aqui para responder aquela pergunta que você fazia toda vez que chegava ao lado da minha cama. Aquilo aconteceu porque na minha encarnação anterior eu fui um médico e fiz muitos abortos. E vim dessa forma, como forma de iniciar o meu processo de resgate. E assim eu passei. Então, esses exemplos são situações para que nós possamos entender que cada um de nós aqui nessa sala, sem dúvida, tem problemas, e principalmente quando a gente passa do Zenta, né? A gente passa do isenta, aí dói aqui, dói lá, é o joelho que a gente maltrata tanto, principalmente quem gosta de jogar um futebol. A gente chega nessa idade com o joelho falhando, com a coluna incomodando, já pegamos nos sacos de cimento e a coluna reclama. E se nós não tivermos a consciência que o que está acontecendo foi construído por nós, pela nossa incompetência, a gente vai ficar jogando eternamente a culpa nos outros.
é Deus que não olha para mim, é aquele vizinho chato que me incomoda, é aquela sogra que não me dá sossego, é o marido, é a esposa, é o filho. E a gente passa o resto da vida tentando transferir a culpa para os outros, eternamente inconformado e perdendo a grande oportunidade de crescimento que temos pelo fato de termos a vida. Então a consciência de que somos seres imperfeitos e mais do que isso, a consciência do auto-perdão, porque a gente não precisa também ficar se castigando, é entender que somos seres imperfeitos, é entender que somos seres em processo de crescimento e, como Santo Agostinho, ao final de cada dia, fazermos uma avaliação de tudo aquilo que realizamos naquele dia. E se alguém há de reclamar de nós, que nós possamos pedir perdão e nos corrigirmos nas nossas atitudes diárias. A doença é uma característica de mundos inferiores. Quanto mais o espírito se eleva e ele vai passar a encarnar em mundos superiores, menos material fica o seu corpo, mais fluídico e menos sujeito às doenças. Então a doença é uma característica de um mundo de provas e expiações. Mas à medida que vamos evoluindo, à medida que percebemos a nossa verdadeira essência da vida, que é o crescimento espiritual, que é o que o Cristo pregou nos 33 anos que passou entre nós, que é a prática do amor, aí sim, aí nós iniciamos esse processo de renovação. Nós iniciamos esse processo de elevação espiritual. E deixamos de ser tão doentes emocionalmente. A doença é uma característica expiatória, resgate de débito. Cada doença que nós temos é uma forma de resgatar, não um castigo de Deus. Deus não nos castiga. Deus criou as leis naturais. Se eu largar isso aqui, ele cai. Assim como a gravidade é uma lei natural, mas estudada pelos físicos, os nossos sofrimentos são resgates. Quando alguém vai para a cadeia, quando alguém é punido com a preservação da sua liberdade, com a limitação, ele não está indo à toa, ele está indo porque ele cometeu um delito. Da mesma forma como nós vivemos as nossas dificuldades, é função do que nós fizemos, não do que os outros fizeram para a gente, não do castigo de Deus, mas apenas do que nós construímos ao longo da nossa existência. Motivo pelo qual devemos estar conscientes, não atribuindo a outros e seguindo a nossa jornada terrena, agradecendo pelo fato de estarmos aqui. Eu tenho um vídeo que uma outra oportunidade passo para vocês se conhecem, chama-se... Ele é natural da Nicarágua. Vou lembrar o nome dele. Ele não tem braços. Foi levado pelo pai para os Estados Unidos. E a princípio uma pessoa sem braços é uma pessoa inútil, uma pessoa castigada por Deus? Claro que não. É um grande vencedor. Sabe fazendo o quê? Tocando violão. Tocando violão? É. Tony Melendez é o nome dele. Ele toca violão com os pés. Eu fiquei, irmão, você não sei tocar. Aquele cara toca com os pés. É fantástico ver Tony Melendez. Ele faz palestras onde ele coloca exatamente isso, a forma, a força com que ele superou o que para todos nós seria uma grande dificuldade. As doenças são provocadas pela nutrição que nossa mente dá aos micróbios, bacilos, etc. Não é uma verdade, quando a gente sofre um aborrecimento, de repente ataca aquela úlcera, vem aquela enxaqueca, você cai doente, tem uma disenteria ou qualquer coisa, por quê? E é um fato comprovado pela medicina que o nosso sistema imunológico ele se fragiliza diante
de uma fragilidade emocional. Você tem uma briga em casa, se desespera com alguém e você fica logo num estado físico extremamente frágil. Por isso é importante esse trabalho do controle emocional. Por isso paciência, obediência e resignação são características que nós precisamos desenvolver. E entender que quando nós temos, e eu gosto muito de trabalhar essa coisa da família, né? Porque se existe algum laboratório de tratamento, esse está dentro de casa. Aquelas pessoas difíceis que são colocadas à nossa volta são apenas as pessoas que nós precisamos. Precisamos por quê? Porque precisamos passar por essas dificuldades. É a dificuldade do relacionamento para o nosso crescimento, para que nós possamos aprender a lidar com dificuldade. Quem aqui nessa sala não tem dificuldade? Seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja no nosso cotidiano, nós sempre vamos lidar com pessoas difíceis. Mas o grande segredo é entender que essas pessoas são pessoas doentes, que muitas vezes são colocadas ali exatamente para o nosso crescimento, para que nós aprendamos a suportar, a lidar com essas pessoas. Divaldo Franco conta uma história nas palestras dele, que ele não gosta, mas uma vez estava andando no shopping, e de repente veio um cara correndo e atropelou, ele caiu, e o cara que atropelou ainda queria brindar, como você estava na minha frente, ele vira assim, desculpe meu amigo, eu não sabia que tinha um cavalo atrás de mim. E imediatamente ele já começa a conversar com o rapaz ali, e a situação fica como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque ele não se desesperou. Ele entendeu aquela situação como algo que ele poderia aproveitar de bom. Ele conta uma história também, que ele uma vez fez uma palestra, acho que em El Salvador, e saiu de madrugada para o aeroporto para pegar o avião. E quando ele chega no balcão para fazer o check-in, o cara que estava ali, um cara nervoso, e dá uma bronca nele, perguntando se ele pagou uma certa taxa. E ele disse que não sabia. Aí ele diz assim, foi a segunda vez na minha vida que eu me fiz ceguinho. E ele diz, tinha uma placa, né, o cara mostra para ele, o senhor não está lendo aquela placa ali? Ele, onde, meu filho? É que eu sou meio ceguinho e não enxergo. E assim ele foi conversando com o rapaz, até teve uma hora que, depois que ele resolveu o problema, ele foi passar, e aí o rapaz, e aí ele brinca, foi a hora que eu não gostei, porque na hora que ele vai passar assim, o rapaz, ei, ajuda esse velhinho que vai passando aí, que ele é meio cego. E aí ele passa, vai sentar, aí abre o livro para ler, preocupado, né, porque... E aí o rapaz vem conversar com ele, e pede desculpas a ele. Pede desculpas porque toda a forma agressiva como ele foi, mas apesar disso, teve de volta de Divaldo Franco um respeito, uma paciência que ele não esperava. E aí ele se desculpa e Divaldo dá de presente a ele esse livro que ele estava lendo, que era o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muitas vezes, nós nos deparamos com situações que seriam grandes oportunidades. Pessoas do nosso convívio que descarregam em cima da gente, às vezes, uma situação que você não sabe, mas que ela acaba de vivenciar uma dificuldade. E perdemos aquela oportunidade apenas de ficar calado. E mostrar a essa pessoa que tudo aquilo que ela está vivendo ali não precisa, não tem necessidade, se houver um diálogo, se houver uma conversa. Por isso, a gente potencializa esses micróbios, porque o nosso corpo é feito de trilhões de micro-organismos. Eles estão aqui. Nós podemos ativá-los ou não. Nós podemos colocá-los para funcionar, nutrindo com as nossas energias negativas ou positivas. É uma opção nossa. Nosso ser, nossa maneira de agir, falar, nutre esse micro-organismo. Jesus disse, o problema não é o
o que entra na boca do homem, é o que sai. As nossas palavras muitas vezes ferem, atacam, machucam muito mais do que às vezes um alimento que você come que talvez não estivesse muito bom. O corpo consegue suportar muitas vezes, ou um remedinho lá e você resolve, mas as palavras, como elas machucam, como elas desagregam. E às vezes coisas bobas, né? Aquela toalha molhada em cima da cama, aquela cueca no chão do banheiro. Vocês já imaginaram quantos casamentos já foram desfeitos por causa dessas bobagens? Quantos casamentos ou relacionamentos poderiam ter sido poupados se houvesse apenas o silêncio? Mas nós falamos. E quando falamos, nós agredimos. E quando agredimos, desagregamos. O centro da vida reside na mente, e a mente se nutre de emoções e ideias. A minha mãe faleceu, fez a sua passagem exatamente por um problema emocional. Eu me lembro que no dia eu fui apanhá-la no cardiologista, ela tinha acabado de fazer os exames, tinha 76 anos, estava comigo, eu estava dirigindo uma Kombi, eu ia deixá-la na casa de uma irmã, enquanto minhas duas filhas que estavam conosco, nós íamos numa escola onde ela tinha feito uma prova, e aí a minha filha, vamos lá ver a nota, vamos. E eu parei num sinal, e esse sinal é exatamente na esquina da rua onde a minha mãe ia. E ela falou, eu não vou com vocês, não, abriu a porta e pulou. E saiu toda serelequezinha para ir lá para a casa da irmã. Foi a última vez que eu a vi. Porque quando nós retornamos, eu parei na porta da vila, onde minha tia morava, era um corredor, e depois abria, e a primeira casa era dela. E quando eu saí na frente, minhas filhas vinham atrás, e eu por cima de um muro olhei e vi a casa com as janelas todas abertas. E na minha mente veio, mas as velhinhas estão com muito calor. Mas infelizmente, quando esse muro acabou e eu olhei, eu já vi o corpo de minha mãe no sofá. Por que isso aconteceu? Porque ela foi na casa de uma sobrinha e para depois ir na casa da irmã. E no caminho, um caminhão de entregas do ponto frio sendo assaltado. Bandidos com armas na mão. E quando a minha mãe viu aquilo, ela se desesperou. E quando ela se desesperou, ela correu. Algo em torno de 150 metros até chegar na casa da irmã. E aí, uma pessoa de 76 anos, que já tinha um coração bastante sacrificado, e uma bronquite asmática que carregava desde criança, desde a época da bombinha, e aí o coração não resistiu. Mas não resistiu por quê? Porque um momento de forte emoção sobrecarregou aquele corpo. E ela fez a sua passagem. E quantas pessoas não fazem a sua passagem após uma grande discussão, após uma forte emoção? Porque estamos nutrindo, muitas vezes, um corpo que já está deficiente, mas estamos gerando aí uma sobrecarga. O estado físico após o distúrbio emocional é aquela discussão que logo depois vem a enxaqueca, vem a dor na coluna. Quantos de nós não já sofreu isso? Basta uma discussão de trânsito, coisa tão comum hoje. Você discute e pronto. Primeira coisa é o coração que já dispara e você corre o risco até de um acidente. Pessoas irritadas, agitadas, estressadas são sujeitas às doenças. Claro. Pessoas agitadas, pessoas que já vivem no momento. A gente vive num mundo muito agitado. A gente vive num mundo muito dinâmico. Mas é preciso que nós tenhamos consciência disso e não nos deixemos levar por essa onda
de agitações, de emoções fortes. E quanto mais você se emociona, quanto mais você se deixa levar por essas agitações, mais você fragiliza o teu organismo. A neurotização pelo comportamento cotidiano. Hoje, se você ligar o computador e ele não abrir em 3 segundos, nossa, mas esse bicho não funciona. 3 segundos. Você liga o controle remoto, se a imagem da televisão não abrir, já naquele ponto da novela que você quer. Nossa, vou ver. E você já começa a ficar nervoso. Para quê? 3 segundos. Acho que o meu obsessor está brincando comigo, ele está mexendo ali. As doenças têm grife. Eu gostei muito dessa frase dele, né? As doenças têm grife. O que significa as doenças têm grife? As doenças têm a nossa marca. Cada um tem a doença que merece. Cada um tem a doença que precisa. Cada um tem a doença que constrói. Cada um tem a doença adequada às suas necessidades. Se nós tivermos consciência disso, certamente vamos sofrer menos. Vamos ser menos depressivos. Eu tenho a doença? Tenho. Deixa ela de lado. Ou pior, tem um caso também de Divaldo Franco, que ele conta que ele estava no aeroporto e tinha uma família. E a família ouviu, né, os filhos, e vieram conversar com ele, pedindo que ele conversasse com a mãe deles, porque a mãe deles dizia que tinha câncer. Só que ela já tinha feito dezenas de exames e os exames não deram nada. E aí Divaldo os convida a ir a um congresso que ia acontecer no Rio Grande do Sul, onde estariam vários médicos, seriam feitos exames e ele iria palestrar. E assim eles fizeram. Na data que ele disse, a família estava lá. E essa senhora fez todos os exames e nada. Mas ela dizia que tinha câncer. E Divaldo se correspondia com essa família. Até que uns meses depois veio uma correspondência dizendo que ela estava com câncer. Os exames médicos tinham comprovado que ela estava com câncer. Mas por que agora ela estava com câncer? Porque ela construiu um câncer. Ela pensou tanto, ela desejou tanto, que ela acabou ficando com câncer. Ela vibrou tanto negativamente, ela se agrediu tanto, que ela construiu o câncer. Ela teve apenas o que ela queria. Um em 1 milhão. É fato, né? Nós temos nesse momento uma crise de ebola na África, em alguns países. Uma ONG chamada Médicos Sem Fronteira atua muito lá. Por que os médicos não pegam o ebola? É claro que eles se prevêem, mas eles estão sujeitos. Por que eles não? Todos eles deveriam pegar o ebola. Mas porque eles estão ali com a prática do bem, eles estão se esforçando para melhorar a vida das pessoas, eles estão se prevenindo, é claro. Eles usam toda uma roupa que os protege. Mas se eles potencializassem aquele vírus, certamente estariam todos mortos. Então, a doença 1 em 1 milhão é exatamente isso, né? Quando o Raul usa essa expressão, é para dizer que cada um de nós vai potencializar aquela doença, vai criar aquela doença, vai permitir que aquela doença se instale, mesmo que ninguém tenha, mesmo que a sua família nunca tenha tido, mas se você quer construir, você vai construir. Como criar? Bom, agora ele conclui de uma forma muito brilhante, né? Se nós podemos construir, como a gente faz para desconstruir? Como a gente faz para evitar? Né? Como criar formas mentais, psicológicas para nos livrarmos da doença? Isso é o que todos nós desejamos.
Como é que a gente faz isso? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Foi o que nos disse o Mestre. O Mestre, ele não nos colocou grandes coisas para realizar. Ele não criou grandes sistemas, grandes dificuldades para que nós construímos. Ele apenas disse: ame o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. 2000 anos já se passaram e a gente ainda não entendeu isso. Então está na hora da gente refletir sobre isso. Como é que eu faço para me livrar das doenças? Como é que eu faço para aproveitar essa jornada que me foi dada e prosseguir nessa minha caminhada evolutiva? A prática do bem. Vibre no bem. Pratique o bem. Ajude o teu próximo. Próximo que está tão próximo que a gente às vezes não percebe. Porque às vezes em casa, o que alguém precisa é só o ouvido. Eu tenho um amigo, professor também, que ele uma vez chegou em casa, e quando ele chegou em casa, depois do dia de trabalho, o filho correu para ele com uma prova. Ele, não, peraí, filho, peraí, papai está cansado. E passou. E foi para o banheiro, tomar banho. A esposa que tinha visto entrou no banheiro, muito sarcasticamente dizia assim: ô pedagogo, você passa o dia inteiro cuidando dos filhos dos outros. Você chegou em casa e o teu filho queria apenas te mostrar uma prova que ele tirou 10. Você viu o que você fez? E ele, quando me contou isso, falou: André, na hora eu recebi um tapa na cara. Coloquei a roupa de volta e fui lá conversar com ele. Quantas vezes nós perdemos essas oportunidades dentro de casa de 1 minuto de atenção, um ouvido, uma palavra amiga? A gente despreza isso e ao perder essas oportunidades, nós estamos jogando fora oportunidades de crescimento, oportunidade de harmonizar aquele ambiente. O quanto significou para o filho dele ouvir o do pai um parabéns, um muito obrigado, prossiga dessa forma, papai gostou muito, papai te ama. Como a gente tem dificuldade para dizer isso, né? A construção da saúde se dá através do pensamento positivo e das boas ações. É apenas isso. Essa prática do bem, ela é extremamente rica para todos nós. Ela é extremamente construtiva no sentido espiritual. O que o Cristo pregou foi exatamente isso. O que ele exemplificou, mais do que isso, em todos os dias da sua existência nesse planeta, o que ele só fez foi praticar o bem. E nós somos tão ignorantes que não percebemos isso. E ainda pregamos ele na cruz. Olha como nós somos imperfeitos. É exatamente essa reflexão que a gente precisa fazer. Por que eu sou doente? Porque eu quero? Porque eu construí isso com as minhas atitudes erradas? E como eu desconstruo isso? O que eu preciso fazer para ficar bem? Pratique o bem. Ajude o teu próximo. Deseje o bem sempre. Entenda que aqueles que são colocados na nossa vida para nos agredir são nossos professores. São pessoas que precisamos para ser testados, para olharmos para dentro de nós e perceber que essas pessoas precisam de ajuda. E aí sim, aí nós estaremos construindo uma vida melhor em todos os sentidos, principalmente na saúde física e na mental. Jesus, essa frase também é fantástica, que o Raul nos disse: tende cuidado para que vossas luzes não se transformem em trevas. Todos nós temos o bem dentro de nós, todos nós temos o amor dentro de nós, mas nós não sabemos usar.
Nós vemos uma pessoa reclamar e diz, não, e é isso mesmo, e tem mais isso, mais isso, mais isso. A gente só piora. Ah, o tomate está caro. Ah, mas a alface, a cebola, vai estar aí. A gente piora. Por que a gente não melhora isso? Sim, mas isso está caro. Por que a gente não compra aquilo que está barato? Não, mas tem tanta coisa boa. Ah, um dia vai chover. Sim, graças a Deus que vai chover, as plantas precisam disso. Por que a gente tem que ficar o tempo todo reclamando? Por que a gente precisa ficar o tempo todo alimentando? Por que a gente não cria outros olhos para isso? Eu outro dia estava sentado na minha cama e olhando pela janela. E a minha esposa estava do meu lado. E aí tinha uma moita de capim enorme lá no fundo do quintal. Sabe aquele capim navalha? Aquele capim que dá aquele galho assim, que parece aquele arrozinho. E eu olhei para aquela moita de capim e disse para minha esposa, filha, aquela moita de capim cresceu muito, está enfeiando o quintal, eu vou cortar. E ela disse para mim, não corta não. Porque no final da tarde, os biquinhos de lacre vêm ali para comer aquela semente. Na minha estupidez, eu vi numa moita de capim sujeira, a minha esposa viu vida. Olha que diferença. Aonde eu vi algo que estava sujando o meu quintal, a minha esposa viu uma fonte de vida. Olha que diferença de visão. É exatamente essa visão que a gente precisa aprender a ter. É a visão do coração, foi a visão que ela teve. Eu tive a visão do corpo, a visão do quintal sujo. Ela teve a visão da vida. E muitas vezes a gente tem essa visão. A gente olha algo e está sujo. Como aquela senhora que todo de manhã olhava pela vidraça e via a roupa suja da vizinha e reclamava. Essa vizinha não sabe lavar roupa. E olhava pela vidraça da varanda dela e reclamava, mas essa vizinha não sabe lavar roupa. E um dia quando ela olhou, meu Deus, mas ela aprendeu a lavar, a roupa está limpinha. Aí o marido disse, não filha, é que ontem eu lavei a vidraça. A visão dela era a visão da sujeira. Uma visão errada. E é assim que às vezes a gente constrói ou destrói as nossas amizades, o nosso lar, com uma visão errada. Quem disse que somos donos da verdade? Quem disse que o certo sou eu e não minha esposa? Ou a minha filha? Ou a minha mãe? E muitas vezes eu gero uma discussão por causa disso. O fluido cósmico sofre a ação do nosso psiquismo, das nossas frequências mentais. Pense ruim, vibre ruim e as coisas ficam ruins. Pense no bem, vibre no bem, pratique o bem e certamente as coisas ficarão boas. Tudo é uma questão de como você leva a sua vida, de como você pensa, de como você age. Criamos nesse fluido cósmico elementos patogênicos, gerando dessa maneira patologias em nós. Gente, a física não sabe o que é energia. O que a física diz é que toda a energia armazenada nesse corpo é capaz de, se liberada, causar uma grande destruição. A física não sabe o que é energia. A ciência não sabe. Conceitua, mede, trabalha, mas não sabe. Como? O que a gente sabe é que matéria se transforma em energia. E a equação de Einstein diz isso, né? Aquela famosa equação E igual a m vezes c ao quadrado. Matéria se transforma em energia. E energia se transforma em matéria. A bomba atômica é isso. A bomba atômica é matéria que libera energia e se transforma em energia. O que nós precisamos entender, mesmo que a ciência ainda não consiga provar, é que essa energia está contida em nós, está nas nossas vibrações e nos nossos pensamentos. Por isso, a gente cria o físico através do imaterial.
A ciência ainda não consegue provar, mas o Espiritismo nos prova isso. A gente consegue materializar através do pensamento. O exemplo disso são as doenças. A melhor forma de nos libertarmos dessas patologias e começarmos o processo de otimização da nossa mente e otimismo em nossas vidas é a busca permanentemente por Deus. E o que é a busca por Deus? É a prática do amor. Simples assim. Tão fácil, né? Tão fácil, mas tão difícil. Por que difícil? Porque somos espíritos imperfeitos. Mas se temos consciência disso, se sabemos exatamente aonde queremos chegar, só depende de nós. Se cada um de nós refletir sobre o que faz na vida e sobre o que quer passar a fazer e aonde quer chegar, nós vamos chegar. Só depende de nós. Não depende que a minha esposa seja uma pessoa melhor, ou meu marido, ou a minha filha, ou meu pai. Não depende de ninguém. Depende única e exclusivamente de cada um de nós. Ser uma pessoa melhor só depende de nós. É uma decisão. Porque nós só temos duas opções na vida: ser feliz, ser infeliz. O que você escolhe? Eu queria encerrar a nossa conversa com uma oração que eu acho linda, extremamente reflexiva, que é a oração de São Francisco. Pode ser? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve ódio. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo